falamos sobre o escritor e agora vamos falar sobre o poeta. O que é um poeta? Um poeta é aquele que escreve em versos. Ele escreve em verso, ele junta os versos na estrofe, da estrofe ele junta várias estrofes e forma o poema. Porque poesia é uma arte em construção. Quando termina a arte de construção, que fecha o ponto, já não é mais poesia, já é um poema. O poeta é aquele que faz poemas, é aquele que faz canções, é aquele que é um literato especial. É também um cantor, muitas vezes um cantor, um compositor de músicas. É por isso que ele avança muito mais do que um escritor. Tem escritor que avança nos outros países, mas no Brasil os escritores são muito desclassificados, como também os poetas são desclassificados. Só que a diferença do escritor para o poeta é que o escritor ele tem temas musicais, ele é também um filósofo. Nós podemos citar que um escritor ele molda uma história. E o poeta, ele resume uma história. A diferença é essa. O poeta é a arte de resumo. O escritor, ele enche muita linha. Uma diferença. O escritor ele escreve na folha toda. O poeta, ele escreve na central, no meio da folha. Se destaca a poesia por aí. Se alguém botar uma poesia diferente disso daí, não é poesia. A poesia, ela é no meio da folha. A prosa, ela toma a folha todinha. E com o tal dos parágrafos, que a Academia de Letras Brasileira já devia ter tirado esses parágrafos. Para que esses parágrafos? O que é importante é o conteúdo do que está se escrevendo. Então, poeta é um dom divino. O que é poeta? É um dom divino. É aquele que tem a arte de escrever em verso, inspiração. O poeta é inspirado. Como o escritor também é inspirado. Mas o poeta é tão inspirado que ele está sempre com a caneta e um papel. Quem é o Deus dos artistas, dos poetas? É o Espírito Santo. Então você vai dando emoções, você, com a caneta você escreve. Depois você vai fazer a sua parte, porque Deus não quer preguiçoso pela obra. Deus não faz tudo. O Espírito Santo só põe uma frase e você vai criar o resto. É isso que as pessoas precisam entender. Que as pessoas querem que Deus faça tudo. Deus não faz tudo. Por exemplo, um poeta cordelista, ou um poeta que escreve livretos de saúde e tudo, ele tem noções daquilo, ele é estudioso daquela área. Ele está fazendo assim, por exemplo, uma poesia que diz assim: você chegou de repente com o seu jeito estridente, você é muito valente, você tem circuito na mente. Você não dá valor às ideias se elas partem de mim, porque só você sabe tudo, do começo, do meio e do fim. Isso é uma inspiração do que está acontecendo com ele ou com alguém do outro lado do mundo ou até no Brasil. Então, a poesia é o belo, é focar o belo, é a inspiração da alma. É diferente do escritor. O escritor ele tem a vontade de escrever e tudo, ele se inspira também, mas o Deus dos artistas, principalmente dos poetas, é o Espírito Santo. Tanto é que o Papa João Paulo II escreveu um documento aos artistas e diz que o pai dos artistas, o inspirador dos artistas é o Espírito Santo. É por isso que ninguém pode, com um verdadeiro poeta que viaja, no caso, por exemplo, viaja 10 cidades, ainda vai a Natal, faz sucesso.